e Instagram ao mesmo tempo. Então, agora eu tornei pública a sala do Facebook. Muito tecnológica, minha anfitriã. Aprendi na marra, né? Vamos lá. Todas nós estamos assim. E tu viste agora, Cláudia, que a novidade são hackers, invasores das salas de Zoom. Gente, nós tivemos todos os dias uma reunião no Conselho Federal que estava acontecendo isso. Foi horrível, foi horrível. Várias reuniões aqui, locais, já virou hábito. Se abre a sala e depois se encerra e se cria uma nova sala, quando vê, tá cheio de hacker. É um horror. Mas que barbaridade isso, né? Estamos aprendendo a Vamos lá. com isso, né? Vamos aprendendo. Mas depois que ela passou a virar bilhões de dólares, o Zoom começou a ser atacado, né? Então. Pois é. Tem uma razão de ser. Tudo tem um lado, né? É verdade, mas enfim. Mas enfim, vamos lá. Gente, sejam muito bem-vindos ao pessoal que já está aqui na sala no Instagram conosco, a quem está chegando aqui no Facebook. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou a Fernanda Mendes Ribeiro, essa aqui é mais uma rodada do Essência Feminina e Empreendedorismo. E hoje nós vamos falar muito sobre a mulher, o papel da mulher na política, a relevância disso, o empreendedorismo feminino, que é a essência do Essência Feminino. E vamos falar também, acabei de arrancar aqui o meu fone de ouvido, emocionada de falar com a Cláudia. Imagina. Vamos lá. Estou emocionada de falar com a Cláudia. Vamos falar também do papel da Comissão da Mulher Advogada, o trabalho da OAB, o que as mulheres vêm fazendo dentro da OAB, e como eu costumo dizer, a relevância da sociedade saber o belíssimo trabalho e as ações das mulheres dentro da comissão. Hoje nós temos aqui conosco a Cláudia Sobreiro de Oliveira. Ela é presidente do Conselho da Mulher Advogada, é conselheira da OAB do Rio Grande do Sul, é coordenadora do Observatório de Candidaturas Femininas do Rio Grande do Sul, é proprietária do escritório Cláudia Sobreiro Advogados, e deixa eu ver se eu... Não, acho que eu falei o essencial, ela tem muito mais títulos e funções, essa mulher é multi. Seja muito bem-vinda, Cláudia. Muito obrigada, Fernanda. É um prazer estar contigo aqui para podermos conversar sobre tantos assuntos, né, que nos dizem respeito e que são pautas importantes, que nós estamos sempre trabalhando e nos esforçando, enfim, estudando, para que a gente possa, né, chegar e conseguir trazer, então, mais mulheres, que esse é o nosso objetivo, né? Então, é um prazer estar com vocês, fico muito feliz de podermos hoje, finalmente, né, depois aí de algumas datas que não fechavam, né, enfim, mas hoje finalmente conseguimos ajustar tudo certinho, né? Não, o Essência Feminina agradece, porque a agenda da Cláudia Sobreiro é assoberbada, a mulher que mais live acho que está fazendo no momento. Se parece que eu faço live, essa mulher acho que participa de 3 lives por dia, no mínimo, fora as reuniões virtuais. Então, é uma agenda corrida. Bastante atividade. Não, e a tecnologia só veio a incrementar e aumentar. Gente, a agenda ficou cada vez mais difícil, parece impressionante. Eu estou trabalhando em home office desde março, nunca trabalhei tanto, nunca corri tanto, nunca, né? Claro que tive aí um intervalo meio complexo com a Covid, né? Que deu atrapalhou um pouco, né? Mas, enfim, tudo recuperado, tudo muito bem, então seguimos na luta, né? Cláudia, querida, vamos começar pela participação da mulher na política. Tu, como coordenadora do Observatório, na verdade, antes de tu virar coordenadora do Observatório Feminino de Candidaturas Femininas, tu sempre defendeste essa como uma bandeira importante para as mulheres. Essa pauta. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, essa pauta. O que a gente tem observado, assim, a gente tem, claro que dentro da instituição a gente trabalha, né, pela CMA nós também temos um trabalho de incentivar mais mulheres na política, mas esse sempre foi um ponto que sempre me interessou muito, né, isso vem, né, ainda de pequena, o meu pai sempre foi um homem muito interessado em política, então
eu muito pequena, assim, sempre estava sabendo de alguns assuntos, né? Então, eu estava sempre muito enfronhada nisso. Então, isso foi uma coisa natural, sempre fui gostando e sempre me informando. Mas essa parte mais do feminismo, dessa preocupação com a representação feminina, né? Essa veio um pouquinho depois, né? Então, eu até brinco com o pessoal, eu descobri, né, depois de muitos anos, que o meu pai era um feminista, né, e eu não sabia, e nem ele. Mas foi sempre um homem que incentivou muito a participação das mulheres, né, a minha no escritório, enfim, na faculdade, a minha mãe também, que ele incentivou muito a fazer, ela era professora, ela disse, não, tem que ser advogada, a gente precisa de mais gente no escritório, vamos lá, enfim. Então, ele sempre teve essa... Então, isso me trouxe, né, para esse assunto de uma forma muito natural. As mulheres sempre foram muito valorizadas na minha família. Para tu teres uma ideia, a minha avó, que faleceu em 72, era gerente do escritório do meu pai. Então, ele sempre confiou muito nas lideranças femininas. Então, eu cresci com essa ideia de que a mulher realmente pode estar onde ela quiser estar e pode ter a profissão que quiser ter. Né? Então, eu era bem jovem, me formei com 21 anos, e eu fazia as audiências, enfim, eu ia, eu encarava, né? Mas se eu olho as fotos hoje, eu, às vezes me pergunto, né? Como é que os clientes confiavam, né? É uma guria tão novinha. Mas, assim, eu sempre gostei muito da profissão, né? Sempre foi. E aí, disso veio essa percepção da nossa baixíssima representatividade na política. E aí, isso a gente vem, né, de 88 para cá, com a Constituição, obviamente que nós nos empolgamos naquela época que o panorama ia realmente tomar um outro perfil, né, uma outra feição. Tivemos aquele movimento incrível no Brasil do lobby do batom, que foram as deputadas constituintes que trabalharam tanto, né, para a Constituição abraçar realmente as questões femininas. Então, tivemos ali a igualdade reconhecida, maravilhosa. Né? As disposições que nós tivemos ali, todo em termos de maternidade, de proteção ao trabalho feminino, tudo isso foi assim um avanço impressionante naquela época. E aí nós ficamos assim por um período aguardando as regulamentações que nunca chegavam, né? A efetividade dessa igualdade que também não chegava. E hoje nós temos a Constituição já vigente há 32 anos e nós não temos ainda essa efetividade. Então, claro que de um tempo para cá a gente vem com uma preocupação crescente, porque, meu Deus, nós não temos mais o que esperar, o tempo já passou e muito, e isso já era para estar, então, essas garantias constitucionais efetivamente, na prática, instaladas em todo o país. E isso não é o que nós estamos, né, vendo, sentindo, passando. Então, se começou, então, a pensar. E nesse ponto, assim, as convenções internacionais das quais o Brasil participou, os tratados em que se comprometeu com as questões de igualar os direitos humanos das mulheres, né, porque isso sempre ficou no Brasil, né, e em muitos países, mas enfim, aqui ficou também, assim, num segundo, num terceiro plano, né, então era uma coisa assim, as mulheres são fortes, são resistentes, né, fazem tantas coisas ao mesmo tempo, então não precisa de muita coisa, elas fazem. Não é bem assim, né? Então, a gente começou a mostrar que não é isso. Então, nós tivemos na outra legislatura, na Câmara, nós estávamos com uma representação de 10% de mulheres. Então, vocês imaginem, 500 e poucos deputados, nós tínhamos 50 deputadas. E eu assisti elas lá mais de uma vez, não foram poucas as vezes, em que elas entravam e saíam de uma sala e de outra, porque nas terças e quartas-feiras são as reuniões temáticas na Câmara e no Senado. Então, como elas eram apenas 50, elas tinham que estar passando de sala em sala, de comissão em comissão, para que as comissões tivessem um olhar feminino. Ao passo que os deputados homens, eles se dedicam a 2 ou 3 pautas e tá ok. Né? Então, eles fazem tranquilamente todas as reuniões, e elas não. Vão aqui, vão ali, enfim, trabalharam sempre muito intensamente. Eu sou testemunha do que eu vi lá, independente de partido. É verdade. Eu vivenciei muitos bastidores da Câmara e de Brasília, e é verdade. E, na verdade, eu sempre digo, o grande trabalho, o verdadeiro trabalho do parlamentar está nas comissões, porque todos os projetos têm uma comissão correspondente, e é ali que tu define antes de mandar para o plenário. Então, exatamente. A real articulação acontece nas comissões. É antes.
que funcionam normalmente durante o dia inteiro e as votações são no final do dia. Exatamente. Então, se trabalha muito e se corre muito, é verdade. E exato, e elas ficam nessa situação. E o corredor das comissões é gigante, então daqui a pouco tu está numa comissão que tu precisa dar na outra, gente, E vai de um lado para outro, bem complexo. É bem complexo mesmo. Então, o que se observa, então? Hoje nós temos o quê? Hoje nós conseguimos, com as cotas, nós conseguimos ampliar essa participação para 15%. Então, bom, se falassem a grosso modo, né, aumentou 50%. Ah, que espetáculo! Mas não resolve de 10 para 15, porque nós somos 52% do eleitorado nacional. Então, o que acontece? Nós não nos sentimos suficientemente representadas por tão poucas deputadas. Então, a legislação continua sendo elaborada por homens que não sabem as nossas necessidades e para que nós, como mulheres, tenhamos que cumprir essa legislação. Então, são essas distorções, né, que deixam as mulheres inquietas, né, desgostosas com isso, e por isso tem vindo já nos últimos anos trabalhando por essa inserção maior na política, né? O que se quer? Enfim, é um equilíbrio de forças, né? Nós somos também mais de metade da força de trabalho do país. Então, nós podemos trabalhar, nós podemos produzir, movimentamos o país, né? Mas não podemos decidir, e ainda temos que obedecer à legislação que for feita para que nós tenhamos que ouvir caladas. Direitos e deveres, exatamente. Exatamente. Então, é essa situação que não pode mais permanecer. Tá? A representação, ela precisa ser legítima. Tá? Então, os colegas homens, eles não têm por que se preocupar, porque nós não estamos tirando o lugar de ninguém. Nós estamos tomando o nosso lugar que por muito tempo deixamos desocupado. E eu costumo muito deixar isso muito claro. O lugar é nosso por direito, por legitimidade. Tá? Então, isso é muito importante. Então, essa é uma situação muito pontual. E aí a gente verifica o quê? Nós tivemos ao longo dos anos aí mudanças na legislação eleitoral, nós tivemos as interpretações de diversas consultas no STF e no TSE, para então ampliar a forma de interpretação dessas regras, né? Porque nós tivemos antes aquele percentual de 20%, mas não tinha fiscalização, se tivesse 20% tinha, se não tinha, tudo bem. Depois, com a reforma eleitoral, sim, aí tivemos os 30% de gênero, isso é preciso ficar sempre muito claro, né? Não é cota de mulheres, embora isso seja noticiado de forma cota de gênero, gente. Então, assim, é 30% ou de homens ou de mulheres. Ou de mulheres. Tá? A legislação é bem feita, ela tem esse respeito, mas se fala por quê? Porque como só tem homens, basicamente... Nós somos a cota. Seja, é verdade, nós somos a minoria, em tese, então a cota é para nós. É isso. Exato, então isso, na verdade, não é assim, a gente precisa deixar isso claro, né? Porque, e a gente também, e eu brinco, né? Isso brinco na ordem também, brinco com o pessoal, com os amigos, com os homens, com as mulheres, enfim, que aproveitem enquanto eu sou presidente da Comissão da Mulher, porque eu só quero 50%. Tá? Tem colegas que querem esses 70%, que não querem essa inversão de valor de papel. Mas isso é brincadeira, a gente fala, mas é verdadeiro, a gente precisa ter um equilíbrio, né? E tudo que se faz nessa vida tem que ter um equilíbrio de forças. E esse equilíbrio entre masculino e feminino, ele dá o equilíbrio em todas as esferas. Tá? Isso é normal que aconteça. Então, aí nós temos, assim, alguns aspectos que impedem as mulheres de efetivamente chegar nesses pontos, né, de espaços decisórios, espaços de poder. E isso tanto no legislativo, no executivo, eu diria que é quase um pouco pior, né, ainda às vezes é mais difícil, dependendo, né, mas aí nós temos as carreiras, por exemplo, né, as carreiras no judiciário, as que dependem de concurso público, não há problema algum, porque as mulheres estão, ao longo dos últimos anos, inclusive um número muito maior de mulheres na universidade. Então, quanto a isso, a gente não tem essa preocupação. Mas quando chegam os cargos mais da ponta, aqueles que dependem de votação, que dependem, né, de escolha, aí
as mulheres chegam, algumas chegam, um pouquinho chega. Então, são essas situações que a gente realmente precisa ver transformada no Brasil. Que o que tem que contar é a nossa competência, é a nossa capacidade. Agora, nós não podemos esperar passivamente que reconheçam a nossa capacidade, a nossa qualidade, no ritmo que nós estamos tendo, porque senão nós vamos levar 200 anos para equilibrar um parlamento no Brasil. E nenhuma mulher nesse país está disposta a esperar esse tempo. Nós já esperamos tempos demais, né? Então, o que a gente observa hoje? Hoje, na verdade, eu considero que 2 ou 3 funis são os principais entraves para a maior participação das mulheres na política. Um deles é a participação nos diretórios partidários, tanto nos municipais como nos estaduais. Essa regra dos partidos, essa organização dos partidos, ela não privilegiava até agora, porque agora o TSE também já tem uma resolução e essa situação deve mudar, mas até agora, o que nós tínhamos? As mulheres participam ativamente dos partidos políticos, mas na hora da decisão, né, na hora da reunião, a porta fica fechada. E não tem mulher participando da reunião. Infelizmente, é a realidade. E aqui é uma realidade, basicamente, de todo o país. Não, Cláudia, tem partidos que não são assim. Mas a grande maioria, pelo que eu recebo... Assim, ó, mesmo nos partidos, e eu conheço alguns, onde há uma participação 30% ao menos de mulheres, participar das reuniões participam, mas não se tornam, na maioria das vezes, relevantes nas decisões da cúpula do partido. E, infelizmente, eu costumo dizer que este é o grande desafio e a grande dificuldade para as mulheres que já fazem parte da vida política, que já se filiaram a algum partido para ter essa vida partidária. Então, realmente, aqui eu sinto essa dificuldade. Mesmo tu conseguindo ocupar uma das cadeiras da mesa, tu tem muita dificuldade do convencimento. Então, assim, ó, na verdade, é uma persistência e são núcleos que vêm sendo fortalecidos, tu tem que fazer ações para que realmente a cúpula entenda que sejam relevantes e respeitem isso. E isso não é só com o núcleo das mulheres, Cláudia. Isso acontece com todos os núcleos. E são, como eu digo, todos os núcleos das minorias que têm representação, eles enfrentam a mesma dificuldade. É como se falasse... É como se falasse e não fosse ouvida, né? É aquela situação. Ou seja, vocês estão sentados para seguir, obedecer. Exatamente. Pois é. Então, essa é uma dificuldade que a gente precisa superar. A outra dificuldade é a básica, né? Que é a participação efetiva do fundo eleitoral e do fundo partidário para que ele chegue nas pontas, né? Para que chegue de uma forma, né, minimamente equilibrada para um maior número de candidatas possível. Então, o que a gente verifica nisso? Aí vem essa situação da legislação elaborada por homens para que as mulheres a cumpram. Então, a gente não consegue modificar pelo número que nós temos, né, de mulheres no parlamento, nós não conseguimos modificar ainda esse critério. Então, essa divisão, ela tem, pela lei eleitoral, ela é definida pelo partido político. O partido tem toda a liberdade de definir a distribuição desses fundos. Então, cada um tem uns critérios, alguns não têm critérios, enfim. Mas o fato é que não há um critério legal, ele apenas tem que ser 30%, e aí esses 30% ele também tem uma situação muito interessante, que ele também pode servir para as candidaturas majoritárias. Então, o que acontece? Nós temos tido, né, tivemos na última eleição presidencial o maior número de vice-presidentes que nós já vimos numa campanha no Brasil. E aí o pessoal, olha, as mulheres estão chegando. Não, elas não estavam chegando. Elas estavam permitindo que a verba chegasse pré-majoritária. Exatamente. Então, o que acontece? Então, essa verba para majoritária, que sempre é maior, obviamente, né? É uma campanha que é mais cara, ninguém duvida disso, ninguém discute essa realidade, né?
Mas o que acontece? A verba que sai, né, da verba das deputadas federais, das estaduais, e nesse ano, né, da eleição para vereadores, essa verba vai para eleger um homem, ou prefeito, ou governador, ou presidente. Então, são essas situações, essas manipulações que nós estamos, então, trabalhando. Isso aí também agora vem o Observatório de Candidaturas. Nós estamos trabalhando ativamente para ajudar as mulheres a terem essa ideia mais bem formada, para que isso possa, então, ser levado, né, para os órgãos competentes, para a apuração. O que a gente precisa, sim, é deixar claro o seguinte: para concorrer em igualdade de condições, nós precisamos ter igualdade de condições. E nisso vem a verba, o tempo, né, de propaganda. Tá? Isso é necessário que seja modificado. Tá? As mulheres estão cansadas de receber o santinho com um deputado homem junto. É só o que elas recebem. Então, é uma situação muito complexa, né? Porque esse é o panorama da imensa maioria. Daí as pessoas me dizem assim: ah, mas no Brasil as mulheres não votam em mulheres. Eu não concordo, por uma razão muito simples. O nosso país elegeu, há poucos anos atrás, a primeira mulher presidente no país. Né? E aqui eu não falo em partido, eu não sou vinculada a nenhum partido, então eu posso falar com toda a minha tranquilidade, né? Eu estou falando numa eleição feminina. Nós tivemos aí mais de 54 milhões de votos em uma mulher. Então, não venham me dizer que o país não vota em mulheres. Votamos sim. O que acontece é que nós nem sabemos quem são as candidatas. Elas não conseguem fazer uma campanha, elas não conseguem mostrar uma plataforma. Sem visibilidade é impossível. É impossível. Então, essa é a situação que precisa ser corrigida. Né? Então, nesse ponto, o que a gente tem feito no observatório é essa ideia, né, de fazer, então, um auxílio para essas candidatas. Claro que os partidos, obviamente, elas precisam ter o advogado do partido, os contadores, sim, mas nós estaremos ali com uma fiscalização a mais, com um apoio a mais. Né? E teremos também agora mais um curso para ajudar as candidatas que quiserem, em seguida vai ter aí a divulgação, com esses detalhes importantes, né, de financiamento, das 3 contas em separado, aquilo que precisa ficar bem certinho para não ter o problema de sobra de campanha depois, enfim, tem que ser tudo muito regular para aquilo que entrou como uma disputa bacana, né, como uma forma de fazer um bom trabalho, ainda ficar a mulher depois com uma dívida ou com alguma pendência com a justiça eleitoral. Isso é uma coisa que nós temos que cuidar e não admitir isso. Então, isso precisa ser tudo muito bem feito, né? E para isso nós temos aí os nossos TREs, o TSE também. Pela primeira vez, eles estão fazendo campanhas muito importantes para incrementar a participação das mulheres. Isso não existia na eleição anterior. Hoje a gente vê até na TV, o TSE tem aí uns vídeos para incentivar as mulheres, e tem agora uns núcleos nos TREs também, incentivando a participação das mulheres, e todas as entidades que estão trabalhando de uma forma ou de outra para ampliar, né, a ideia é que nós tenhamos uma eleição esse ano, ela vai ser diferente, né? Nós também temos essa situação de pandemia, que também vem com toda uma força diferente. Então, também é uma eleição que nós não temos ainda assim, olha, a eleição será assim ou será, enfim, que resultados essa nova realidade vai implementar nessas campanhas. Nós não temos esse panorama definido totalmente, mas nós temos algumas definições que a gente pode até concluir de alguma forma, que nós temos hoje uma chance de uma campanha mais equilibrada. Porque o dinheiro que precisava para viajar, para botar uma gasolina, para botar alguém para entregar um panfleto, enfim, esse dinheiro não vai chegar para ninguém, porque não vai ter esse tipo de campanha, não vai ter tempo suficiente para essa pandemia nos deixar totalmente livres. Então, essa campanha deverá ser toda ela, ou praticamente toda ela, na internet, né, pelas redes sociais. Então, aí, obviamente, que com um poder financeiro um pouco maior, se contrata uma grande agência de marketing, tudo muito bem. Isso também é verdadeiro e pode acontecer. A estrutura e o dinheiro sempre Isso pode acontecer, mas nem todos os trabalhos mais caros são os trabalhos mais criativos. Então, não significa que quem tiver muito dinheiro vai ser o que vai ter mais sucesso. Então,
O que a gente tem recomendado? Vamos procurar iniciativas, né? Tem tanto jovem capacitado que quer divulgar o seu trabalho, vamos fazer grupos de voluntários. Nós não temos voluntários para tanta coisa, então vamos procurar voluntários que tenham capacidade, essa articulação de trabalho na internet, para criar essas campanhas, né? Com custo zero ou com custo baixíssimo. Então, nós temos essas opções. Então, a gente tem que correr atrás disso. Então, eu acho que os partidos precisam também, e a sociedade civil organizada precisa ter, assim como nós temos o observatório, que é um trabalho totalmente voluntário, né? Nós podemos ter alguns núcleos que sejam de atendimento na internet para essas candidatas. Por que não? Sempre vai ter alguém que vai se dispor a fazer alguma coisa em prol de uma mulher concorrendo. Então, eu tenho bastante esperança que a gente possa também criar, nesse sentido, uma rede que possa apoiar as mulheres que não tiverem, então, que não tiverem tantas condições. E independentemente, que isso é eu quero dizer, Cláudia, como eu sou filiada a um partido, tenho militância partidária, eu quero te dizer que essa independência que o Observatório pode oferecer às pré-candidatas femininas, ela é muito importante, porque tu não depende de uma decisão de cúpula para definir o que vai ser destinado às mulheres, o tipo de apoio, vão fazer enxoval, não vão, e na verdade, isso é um desafio, e eu sempre digo que o grande desafio da candidata é justamente isso, quer dizer, até o próprio partido, assim, que espaço ele deu antes dessa mulher virar pré-candidata para que as pessoas a conheçam como uma liderança, porque não vai ser... 45 dias é um desafio muito grande. O sistema ele foi alterado para favorecer quem já estava, essa resistão da campanha. Então, quem chega em 45 dias para competir com quem já tem uma estrutura, 4 anos de mandato, então ele já tem um poder muito diferente. Fica muito difícil. Muito difícil. E aí os partidos têm autonomia para tomar essas decisões. Então, isso eu vou te dizer assim, ó, do que eu vivencio, entendeu, Cláudia? Isso inibe figuras femininas, figuras... Isso a se colocarem como pré-candidatas. Mas aí nós precisamos também desenvolver alguns conceitos que são muito importantes e que nem sempre nós nos damos conta, que são as noções de assédio político e violência política. Nós precisamos ter isso muito marcado, porque, de uma forma geral, o que acontece, né? Às vezes, até na família. Começa assim, mas eu acho que tu não devias concorrer, isso não é coisa para mulher, tu vai viajar, tu vai ficar tanto tempo fora de casa, e os filhos, e o marido, e isso, mas, enfim, né? Toda essa situação, né, é considerada. Mas para os homens, ninguém fala isso. Que bacana, ele é combativo, né? Então, o pessoal todo apoia, a família toda. Então, são essas mudanças culturais que a gente precisa trabalhar. E as candidatas precisam entender que essas conversas que chegam, às vezes, elas são mais violentas, elas passam realmente para o campo da violência política. Então, ameaça, o filho não sei o quê, aí um pneu furado, enfim, tem desde aquela coisa mínima, né, aquela incomodação muito básica, até uma coisa mais séria, né? Então, eu costumo falar, assim, em dar 2 exemplos, né, dessas situações de violência política que são totalmente de extrema, tanto de esquerda como de direita, porque aí, né, eu dou exemplo dos 2 lados e ninguém tem problema com isso. Nós tivemos o caso da jornalista, da Joyce Hasselman, que foi, né, violentamente atacada, né, pessoalmente, na família, enfim, foi um horror aquilo. E temos um caso ainda pior, que é o caso, né, da vereadora Marielle, que foi assassinada. Né? Então, essa é a violência política extrema. Né? A pessoa foi assassinada por suas ideias. Né? Então, isso é uma coisa que não se pode mais admitir. Não interessa que ideias ela levantava, que ideias ela defendia. Se eram legítimas as ideias, se eram... Não importa. Se eram as que a gente concorda ou não concorda. Não interessa. É uma mulher trabalhando, eleita legitimamente com um mandato popular. E ela tinha que ter sido respeitada, assim como a deputada de extrema-direita, que também, né, tem uma manifestação, né, mais polêmica,
mas que também foi eleita com um número impressionante de votos e que representa o seu eleitorado. Então, merece sim respeito. As mulheres estão cansadas de serem interrompidas. Né? Então, essas expressões em inglês, de interrupting e tal, enfim, isso está virando mais conhecido no Brasil. E ficou muito conhecido quando a ministra Carmen Lúcia deu uma entrevista sobre isso no Supremo, quando perguntaram... Foi maravilhosa, né? Se elas eram muito interrompidas. Ela disse que não, porque não nos deixam nem falar. Quer dizer, é pior do que ser interrompida, não chega a chance de falar. Então, são essas coisas que a gente precisa observar, que o mundo não é mais masculino como já foi, né? O poder não usa mais só gravata como já usou, usa salto alto. Então, são essas pequenas mudanças que a gente precisa mostrar, e isso tem que vir de casa. A gente tem que fazer isso com as crianças, com os filhos, a gente tem que mostrar e parar de criar os meninos com aquela história, menino não chora, né? Menino não se machuca. Não, menino chora sim, como qualquer outra pessoa, se machuca, se dói, se tá triste, né? Enfim, então menino nós precisamos criar... Sofrem. Então, nós precisamos criar, né? E as meninas também precisam ser criadas de forma a não tolerar tudo que elas acham que, porque a menina tem que ser comportada bem. Gente, tudo tem que ter um limite do razoável, do bom senso, respeitado o gosto de cada pessoa, né? Respeitada a sua característica pessoal, a característica familiar, ok? Mas nós precisamos mostrar que a nossa sociedade não aceita mais aquele modelo totalmente machista em que nós fomos criadas e todo mundo também. Não é uma situação de Brasil, é uma situação, né, da humanidade, né? Uma situação da era em que vivemos. Esse foi o modelo que se implantou no mundo e que agora nós estamos já há um bom tempo mostrando que ele não é mais um modelo que supra todas as necessidades das pessoas. Então, basicamente, é isso, é simples, né? Todos têm que estar contemplados, né? Então, todos estão pagando a conta, então todos têm o direito de sentar na mesa. Então, são esses detalhes que precisam ficar, né, demonstrados. E com relação aos partidos políticos, o que a gente tem observado depois do observatório? Diversos partidos políticos estão fazendo agora alguns cursos preparatórios, desde que o observatório teve o seu primeiro, então, assim, investindo um pouco mais nisso. Tá? Então, o que a gente percebe? Nós temos partidos que têm um número expressivo de mulheres filiadas. Então, a gente não pode concordar com algumas observações que são feitas de forma a dizer o seguinte: mas as mulheres não querem concorrer, não acham mulheres para concorrer. Bom, na hora de fazer a lista não vai achar mesmo. Elas têm que estar engajadas já trabalhando no partido. Essa lista de última hora não nos interessa, até recomendo para as candidatas. Essa lista só para constar, né? Mesmo que não seja uma candidatura laranja, porque essas são absolutamente desprezíveis, e estão invalidando todas a chapa inteira, então isso já melhorou, né? Mas o que eu falo é isso, assim, não vai aceitar concorrer por concorrer, não. Que espaço o partido está te dando? Que verbo o partido vai dar? Que instruções ele vai dar? Que tipo de apoio vai ter durante a campanha? Como é que vai preparar a publicidade? Enfim, nós precisamos cobrar isso dos partidos, né? Então, os partidos me adoram, eu sei disso, mas assim, eu sou sincera, eu estou batalhando por algo em que eu acredito. Então, se eu acredito, eu vou sim seguir falando sobre isso até que nós sejamos ouvidas, né? E isso é muito importante, porque as pessoas que não se derem conta que as mulheres chegaram para ocupar o seu lugar, estas pessoas vão ficar para trás na história. Elas vão ser atropeladas por uma avalanche de mulheres que efetivamente querem concorrer, querem participar. Porque não venham me dizer que as pessoas se filiam aos partidos para ajudar na campanha dos maridos. Não. Elas se filiam acreditando numa possibilidade real e efetiva de construírem as suas próprias carreiras. Ou não seria esse número incrível de mulheres filiadas. Então, nós precisamos mostrar isso também nos partidos. Os trabalhos precisam ser coletivos. Os homens já precisam entender que o modelo que se criou até agora, ele não resolveu, porque o país está cheio de problemas. Então, quem sabe... Vamos deixar, assim como tantas mulheres, né, na Europa,
na Nova Zelândia, fizeram aí um trabalho magnífico com relação ao enfrentamento do coronavírus, a maioria foram mulheres, que não evitaram ousar naqueles primeiros momentos, e foram à luta para trabalhar, e os países têm índices baixíssimos de contaminação. Então, por que não? Nós temos, gente, números de deputadas no Brasil, a nossa representação no parlamento é pior do que no Afeganistão. Então, são situações em que a gente não tem condições de aceitar isso no Brasil. A Argentina foi fazendo uma legislação, ampliando a cada legislatura o número de mulheres, e na eleição do ano passado, eles equilibraram. O parlamento argentino tem 50% de mulheres e 50% de homens. E nós, aqui no Brasil, nós temos o pior panorama da América Latina, é o do Brasil. Então, alguma coisa está errada com o nosso país. E nós precisamos, né, dessas ações afirmativas para modificar esse panorama. Nós tivemos agora, essa semana, no final da semana passada, início dessa semana, se apresentou um projeto de lei em Brasília para terminar com as cotas. Bom, por uma mulher. Por uma mulher. E o que me preocupa muito nisso? Me preocupa, inicialmente, porque é apresentado por uma mulher, né? Até porque as deputadas já estavam fazendo, né, um belo trabalho em conjunto, já fizeram uma união muito grande para diversos projetos, né, na bancada feminina. Então, esse projeto realmente me espantou um pouco. Mas ele traz ali algumas observações que são absolutamente falaciosas. Um desses é esse dizendo que as mulheres não têm interesse em concorrer, que os partidos têm problemas para achar essas mulheres. Não, os partidos têm problema para engajar as mulheres, porque eles não querem engajar essas mulheres durante todo o projeto anterior à eleição, né? Então, precisa entender que um partido político, ele só vai crescer e ele é movido por homens e por mulheres. Né? E as mulheres não vão ficar só nas campanhas, só tratando dos suprimentos e só tratando das carreatas. Não esperem isso das mulheres. As mulheres querem estar, né, nos espaços decisórios, em atendimento às convenções internacionais, a que o Brasil se comprometeu para aumentar a igualdade das mulheres na política. Então, o Brasil está, sim, obrigado a isso. Então, nós precisamos fazer, os instrumentos já existem, estão aí, nós precisamos dar efetividade e dar conhecimento. Agora, tirar nesse momento as cotas são as ações afirmativas absolutamente necessárias. Eu sonho com o tempo em que isso vai deixar de ser necessário, né? Tomara que para minhas netas ou netos, né, isso chegue, mas, enfim, neste momento, nós precisamos, sim, dessas ações afirmativas e aumentá-las, porque eu sou efetivamente partidária, não é da lista, mas é da garantia de cadeiras. Tá? Exatamente, mas da garantia de... Porque põe os 30% na lista, e se não eleger os 30%, qual é o problema? Nenhum. Então, não. Então, isso não está correto. A gente precisa chegar no ponto de garantir as cadeiras. Esses 30% tinham que ser de cadeiras. Nós vamos chegar lá. A gente vai chegar lá. Mas o fato é que o que me preocupa, e nisso, assim, eu peço muito às mulheres que hoje já ocupam cargos eletivos, que elas não façam o que a gente tem observado em algumas situações, de dar as costas para as mulheres que vêm depois. Este é o principal erro, o principal pecado. Porque para essas candidatas as cotas serviram. Mas depois que ela se tornou conhecida, não precisa mais das cotas, talvez ela não precise. Mas ela tem inúmeras mulheres que vêm depois dela que precisam. Então, ela precisa trabalhar por estas colegas que vêm depois. Tá? As pessoas às vezes me perguntaram um dia num evento lá na Ordem, né? Falando de... O evento falava em mulheres de sucesso. E eu achei assim, eu disse, olha, gente, mulheres de sucesso é uma coisa muito relativa, assim, eu não me considero aqui uma mulher de sucesso. O meu sucesso como presidente da Comissão da Mulher Advogada é trazer outras mulheres a terem uma posição de destaque dentro da instituição, porque eu já tenho. A minha voz é ouvida, eu tenho o meu lugar de fala, que eu conquistei com muitos anos de trabalho na instituição. Tá? Então, é um trabalho de ordem, é uma caminhada que vai chegar no ponto de permitir com que a pessoa mostre o seu trabalho.
Tá? Mas então, o que a gente faz com isso? Ano passado, nós tivemos uma lista para o Tribunal de Ética e Disciplina, e eu disse, não, essa lista está muito masculina. Conversei com o presidente do TED e apresentei os currículos das nossas integrantes da comissão. E nós tivemos a escolha, nós temos 8 mulheres da Comissão da Mulher Advogada que são hoje julgadoras integrantes do Tribunal de Ética e Disciplina. Claro que temos muito mais, mas essas entraram por uma ação afirmativa da CMA, e eu muito me orgulho disso. Fizemos o edital do Elas na Advocacia para o nosso primeiro volume ano passado, e agora o edital na ESA está aberto. As mulheres, as advogadas aqui, nos ouçam, participem com seus artigos científicos, é muito importante essa participação. E nesta obra que nós publicamos, inclusive lançamos também aqui na ESA e em Fortaleza, na Conferência Nacional, fez o maior sucesso, o livro tá, né, é um e-book, pode ser baixado na página da ESA, é gratuito, então não deixem de ver a qualidade do trabalho jurídico das advogadas, né? E o tema do livro não ficou vinculado, não ficou limitado a direitos da mulher, pelo contrário, eu queria que a obra fosse ampla, jurídica, em todos os aspectos de trabalho das mulheres, porque a obra interessa a homens e mulheres, tá? Os temas são muito variados. Então, e agora temos o edital desse ano, já está aberto o edital, tá? Então, isso é muito importante, porque no ano passado, o que nós fizemos? Nós tivemos 50 artigos aprovados, e isso é um número expressivo, né, de artigos que foram submetidos. E tivemos, nesses 50, alguns com 2 autoras. Então, nós tivemos 60 mulheres que foram homenageadas no lançamento. Então, 60 mulheres que tiveram destaque dentro da instituição pelo seu trabalho jurídico. Então, é isso que a gente quer dar incentivo e fomento. E isso os partidos também precisam trabalhar dessa maneira, né? Incentivar o trabalho dessas mulheres. Escutem essas mulheres, elas são muito criativas. Elas têm uma capacidade de trabalho impressionante. Tá? E não tenham medo de perder o espaço, tenham medo de não enxergar o que vocês estão botando fora. Essa é a realidade. Então, nós precisamos mostrar isso para os nossos colegas e para que eles entendam também que não existe um trabalho só de homens ou só de mulheres. Então, se eles vão insistir nesse trabalho só de homens, eles não vão chegar muito ali na frente, como não estão chegando. A gente está com problemas no Estado, a gente tem um Estado com dificuldades financeiras, a gente tem um país mergulhado numa crise, né? Então, quem sabe nos deem uma oportunidade de fazer o que a gente acha que sabe fazer. Vão se surpreender. Tá? Então, essas ideias é que a gente precisa mostrar. Né? Então, basicamente, assim, eu me empolgo demais, adoro essas causas, enfim, eu vou indo e vou falando, então, assim, Fernanda, pergunta o que quiser. Mas é que está fluindo muito bem e o pessoal está interagindo conosco em ambas as salas, e eu até teve algumas colocações que eu quero aproveitar este momento acalorado aqui para falar, porque realmente é isso, Cláudia. Tem muita mulher, infelizmente, que usa a fala da participação feminina, mas, na verdade, usa de uma forma egoísta e egocêntrica. Ou seja, eu uso a fala, eu quero ser a representação, mas só eu. Mulher nenhuma vai aparecer. Eu sou a fala disso. Então, e isso também afastou muitas que tentaram. Olha, eu vou ficar sem bateria, não é possível. Peraí. Não, vou ter que tirar o fone aqui, claro. Só um pouquinho, pessoal. Fica tranquila, aí a gente vai continuando aqui. Porque o nosso objetivo nesse ponto é esse, né, Fernanda? É fazer com que essa situação... E eu sou muito franca com vocês, as mulheres que eu vejo e que não estão defendendo mais as cotas e que não estão ajudando outras mulheres a serem eleitas depois, eu mesma recomendo que essas mulheres não recebam votos. Porque elas não representam a causa, né? Porque elas não estão representando, né? Porque se elas chegaram lá em função dessas cotas, tá? Tiveram essa oportunidade, elas precisam dar a mão para quem vem depois delas. É verdade. É verdade. Então, isso eu olhar apoiador com a próxima, com a outra mulher, independente. Exatamente. Então, isso eu cobro bastante e acho que nos partidos a gente precisa ter essa ideia e cobrar isso. Não é porque uma mulher hoje está destacada, porque justamente quando ela está destacada, é que ela pode auxiliar diversas próximas dela. Tá? Então, nós temos que ter assim,
e acabar com a competição Ela feminina. tem, aliás, é como eu digo, é quando ela tem a oportunidade de ter a caneta para ajudar outras mulheres. É aí que nós vamos ver o valor dessa mulher. Exatamente, então, a hora que ela tem a isso caneta. é muito importante nos partidos. A gente precisa conhecer essas candidatas que já são, né, que já estão com mandato, e verificar como é que elas estão agindo com essas outras mulheres. Isso é muito importante. Porque o que eu tenho visto é que as candidatas têm recebido muito mais apoio de candidatos homens do que de mulheres. Então, alguma coisa não está certa. Né? Então, essa união precisa modificar. Né? Nós temos aí algumas iniciativas no Brasil que não são políticas, mas que são de outras áreas, por exemplo, e que chegam a falar, assim, são grupos unidos, e que chegam a falar em irmandade. Tá? Aí a gente, né, na nossa situação como feministas, enfim, a gente usa muito a sororidade, mas a gente usa muito a palavra, porque na hora em que nós vamos ver, como assim? Está julgando uma outra mulher? Isso não é sororidade. Tá? Então, esses conceitos, eles precisam ser efetivados, eles não podem ser palavras. Essa é a situação. Tá? Então, é por isso que a gente precisa mexer um pouco nisso. E isso, claro, são mudanças de paradigmas, não são coisas fáceis de fazer nesse momento, porque a gente está mexendo com coisas já estruturadas, mas é a hora de fazer. E nunca se fez tanto. E só vai se avançar falando sobre, mostrando o que tem sido feito e o quanto se precisa avançar. Exatamente. E aí temos muito para avançar. Muito. Eu queria só que eu vou olhar aqui no Instagram, que teve umas interações e entrou bastante gente. Eu até gostaria de fazer. Tem aqui o coordenador da FAMUR, o Scorsato, que é um grande parceiro das candidaturas femininas, é um grande parceiro. A FAMUR tem ajudado bastante. Eu tenho visto aqui também inúmeras colegas da comissão, a nossa secretária, a nossa vice-presidente, eu vi todas aqui, estou vendo aqui pré-candidatas, as colegas todas aqui. Olha, estou muito feliz aqui com muitas pessoas aqui conosco. Acho que agora pausou um pouquinho ali, né? Mas já voltou, né? Retornou. Então, eu acho que é bem, bem importante. Mas o que tu gostaria de pontuar aí, Fernanda, que alguém pontuou? Eu resolvi olhar primeiro aqui no Instagram, porque como entrou já muita fala, eu estou aqui, deixa eu ver, a Nath entrou e falou alguma coisa, disse que alguém, deixa eu ver, procurar a Nath. Acho que teve uma fala lá no início, né, Cláudio? Só porque, como a conversa foi fluindo muito bem, eu não quis interromper antes. Bom, mas enfim... O que ela... Peraí. Olha, quase que eu encerro aqui o negócio. Eu acho que, basicamente, assim, eu acho que algumas aqui comentaram que estão gostando da explanação, outras que realmente têm mulheres muito sérias, outras estão falando aqui que querem usar como cotas e receber os recursos. Essa é uma situação complexa. E nós precisamos lutar por essa divisão dos recursos dentro dos partidos. Nós precisamos, sim, nas convenções agora, deixar muito claro que nós vamos atuar. Né? O observatório também vai verificar, né, os valores distribuídos entre as candidatas e nós vamos, sim, fazer pesquisas nesse sentido e se tiver algo de irregular, nós vamos encaminhar para os TREs, para o Ministério Público. Nós não temos legitimidade para agir, mas para informar, para apresentar, temos. Então, essa é a situação. Porque, na verdade, né, Cláudia, esse percentual dos fundos partidários, eles poderão ser utilizados diretamente no apoio lá na ponta para as pré-candidatas, como também para ações afirmativas de políticas para as mulheres. E como não há uma clareza de como essa verba deve ser utilizada, o grande não tem regra. Exatamente, foi uma decisão judicial, foi um... Enfim, melhorou, mas mesmo assim os partidos seguem com muita autonomia para mascarar o uso dessas verbas
ao bel prazer, quer dizer, não diretamente lá na ponta para as mulheres. Eu acho que como candidatas, uma coisa importante, né, dentro dos partidos, e mesmo quem não é candidata, quem está dentro dos partidos, tem que deixar muito claro que nós queremos transparência nesses recursos. Onde eles estão sendo empregados, como é que estão sendo empregados, né? Quem está sendo contratado para fazer o quê, enfim, né? Porque as mulheres precisam prestar contas nos mínimos detalhes das suas campanhas, né? Então, o partido também tem que ter, né, essa transparência interna com as candidatas para detalhar bastante onde está empregando esse dinheiro que deveria chegar para elas. Né? Eu não estou discutindo aqui que tenha uma candidatura assim, olha, alguém está, né, uma vereadora que já está aí com um mandato bem, enfim, alicerçado, com diversas ações, que o partido dê a ela uma condição melhor, né, uma verba um pouco maior para que ela possa seguir. Eu não discuto isso, mas até aí tem que ter um limite do razoável. Até porque ela também já está conhecida, já está estabelecida, já está, né, já tem o nome dela e o trabalho, né, definidos dentro de uma situação municipal, agora no nosso caso da eleição desse ano. Então, também não há necessidade de uma verba tão astronômica para aquela que já tem um eleitorado fiel. Né? Então, assim, essa divisão precisa ter um pouco mais de bom senso. Isso é realmente muito necessário. E esse bom senso só vai acontecer se isso tiver um pouco de trabalho coletivo, de decisão coletiva. Né? É preciso se criar esse debate. E o debate não pode ser só das pautas. Ele tem que ser também desses fundos que não chegam. Ele é um dinheiro de todos. Precisa chegar. Verdade, então, esse é um ponto muito importante. A hora que se trabalhar isso de forma transparente, teremos avançado muito. Eu acredito que nessa eleição a gente já vai ter uma diferença nisso. Mas já vai ser diferente das anteriores. Porque isso agora, assim, nós estamos com inúmeras entidades, não é só o observatório, tem muitas pessoas reunidas, né, para auxiliar, né, tem movimentos aí, política de saias, vai ter mulher sim, enfim, gente, Mulheres do Brasil, nós estamos aí com grupos organizados para incentivar e para apoiar muitas mulheres, né, então eu espero aqui em Porto Alegre, por exemplo, né, nós temos uma representação feminina para uma capital muito, muito aquém do aceitável. Né? Não tem o que eu possa dizer, né? São ótimas vereadoras, eu não discuto isso, mas os vereadores também, nós não temos problema com os colegas que foram eleitos, não é nesse ponto que eu me refiro, mas é impossível aceitar o número ínfimo que nós temos de vereadoras aqui. Então, alguma coisa está errada. Né? Nós temos mulheres atuando em todos os setores, como é que elas não chegam para a eleição de vereadoras? Por que não chegam? Tem trabalhos magníficos aí nas comunidades. É verdade. Então, não me convençam que as mulheres não querem concorrer. Não tentem esse argumento comigo, porque não tem como. Não percam o tempo com isso. Vamos adiante, vamos para a discussão seguinte. Vamos dividir essa verba de forma mais igualitária. Chegou aqui no Face, porque eu só tinha olhado no Instagram, agora vamos olhar no Face, a Flora Castelã. Fernanda, muito interessante essa live. Doutora Cláudia desenvolve com muita correção como é vista a mulher nos partidos políticos. A Flora é lá de Santa Vitória do Palmar, trabalha, já moradora de Porto Alegre há muitos anos e trabalhou por muito tempo dentro da Assembleia Legislativa e conhece muito esse mundo político. Sei bem, parabéns por escolher esse tema. O Luiz Carlos Antonelli, gostaria de colocar a consciência de candidatura, na minha opinião, não importa o gênero, e com certeza o programa O Que Inovar. Deve ser o programa e o Que Inovar, que a contribuição de mudanças estarão sempre apresentados, para que o eleitor visualizar o projeto como uma saída para essa política viciada, que não atende mais os anseios do eleitor. Que é importante as mulheres terem 52% dos votos. É uma vantagem que a mulher tem lá na boca da urna. Foco na mudança e da mentalidade, que a capacidade de realização da mulher é grande, o texto dele é maior. Vamos lá. Suzana Freitas, também uma colega partidária. Parabéns, doutora Cláudia, se tudo que é empoderamento mulher é verdade. Isso aí, quem conhece de perto sabe como é difícil. Ó. Deixa eu só ver aqui. Ó. Não há decisão coletiva em nenhum partido. Exatamente.
Mas vamos avançando. A gente vai avançando, né? Antes nós não falávamos isso, nós não faríamos uma live aqui um tempo atrás dizendo que nós não estamos satisfeitas com as políticas internas vitórias. O Bernardo Aviston, que é lá de Cabo Frio, do Rio de Janeiro, foi deputado federal por Mendes, é alguém que sempre atuou muito, foi superintendente do Ministério da Agricultura no Rio de Janeiro, e é alguém que tem um trabalho muito bacana junto às mulheres, assim, sempre teve uma bandeira das mulheres. E é importante isso, e o que tu falaste é muito verdade, Cláudia. Na verdade, muitas vezes o auxílio vem de homens dentro da política e não necessariamente das mulheres que já estão dentro da política. Isso é uma verdade. Isso é uma coisa que me incomoda muito, muito. Então, eu acho que a gente também precisa mostrar a essas mulheres que nós estamos notando isso, que nós estamos percebendo isso, e que ela precisa entender que nós não estamos gostando e que queremos ela nos apoiando. Porque ela também vai precisar de mais votos. Não é porque ela está conhecida que ela que está com a eleição ganha. Então, ela tem que agregar forças. E no momento em que ela traz outras forças, ela também agrega as dela. E não adianta ficar pensando assim num movimento muito focado no eu. Nós vivemos uma era em que o eu precisa ser um pouquinho abandonado, para chegar no nosso. Isso é muito importante. Não é fácil de fazer. Não pensem que é fácil. Não pensem que eu, no meu próprio trabalho, na comissão, vocês não pensem que é tudo tranquilo. Não. A gente tem essas situações em que a gente tem que conversar e chamar as colegas. Olha, não, aqui, uma colega fala uma coisa que não era bem aquilo que se gostaria de ouvir, enfim, e realmente não foi adequada a fala. O que a gente fala? Não, gente, tudo bem, mas a colega não entendeu bem, era outra coisa, ela explicou, ok, mas a segunda parte também está errada. Como é que vocês acham que a gente tem o direito de julgar a colega que se enganou? Não, sem julgamentos. Enquanto a gente não entender que uma mulher não tem que julgar a outra, a gente vai ter muita dificuldade em andar para frente. Porque há essa velada competição eu costumo dizer que não pode mais acontecer. Entre as minhas amigas, antes de julgar outra mulher, pense duas vezes, se coloque no lugar e veja se não tem uma outra forma de avaliar a situação. Então, a gente precisa ter um olhar acolhedor com as outras mulheres, mesmo que eu não aprove alguma conduta, mas eu não preciso reforçar essa conduta. E geralmente a gente não conhece todo o panorama daquela mulher, a gente não sabe a motivação de tudo aquilo, né? Então, vamos tentar descobrir, mas deixar claro que a gente não está gostando. O Insta está avisando que vai encerrar a live em 1 minuto. Eu teria que te fazer 3 perguntas, mas não vai dar tempo. Então, eu vou te dar a oportunidade de tu te despedir aqui no Instagram, que no Face a gente segue um pouquinho. Pessoal, tá bem. Obrigada por terem nos acompanhado. Obrigada por todos. A live vai ficar salva aqui no feed do Instagram, como fica salva no feed do Facebook. Foi um prazer ter estado aqui com vocês. Prazer foi meu, a honra é minha. No pessoal do Instagram, eu já estou me despedindo. No Face, nós seguimos um pouquinho. Espera aí. Eu só agora deixo aqui, que depois eu salvo o vídeo. E agora aqui no Face, como eu posso encerrar um pouquinho depois, o pessoal do Face está ganhando sempre uma palhinha a mais do Instagram. Claro, faz parte. A gente tem os horários ali que tem que atender, né? O Instagram, como eu digo, é muito mal educado. O Face é mais educativo. Então, eu queria ver assim, Cláudia, tu quer fazer alguma finalização? Tem alguma coisa? Porque nós acabamos não abordando outros pontos, porque não deu tempo. Mas se tu gostarias de fazer algum fechamento, antes de eu te fazer as 3 perguntas do Essência. Olha, eu te diria assim, rapidamente, que nós temos um trabalho na ordem, assim, bastante comprometido, né? São diversas comissões temáticas na instituição, com dos mais variados assuntos, né? E, obviamente, a Comissão da Mulher, ela encerra aí metade da advocacia gaúcha, né? Então, é uma comissão grande, é uma comissão que tem
um regimento interno com muitas atribuições, então a gente tem um trabalho em diversas áreas, né? A gente tem da violência, a gente tem Mulheres na Política, que foi o nosso tema de hoje, enfim. Esse tema da violência nos preocupa muito, nos ocupa muito, a gente tem um trabalho também bem intenso nesse tópico, né? Temos ações de OAB vai escolas, temos trabalho da produção científica, enfim. Temos muito trabalho na comissão, assim como nas outras comissões temáticas da casa. O trabalho é muito sério, né? Procurem conhecer os advogados que, né, nem sempre acompanham os trabalhos da Ordem, isso é muito importante, os sites da Ordem, as redes sociais, a gente passa muita informação, tem muito curso gratuito na ESA para formação nesse período agora em que nós estamos aí enfrentando tantas modificações na nossa forma de trabalhar, tá? Então, isso é muito importante e a Ordem está sempre disponível para todos os colegas, então isso é importante. Outra coisa importante é que nós temos um projeto que foi apresentado por uma conselheira de Goiás, que é o projeto Paridade Já. Tá? Então, esse é um projeto muito importante para toda a advocacia no Brasil, porque ele, assim como as eleições, né, das mulheres no parlamento, nós também temos na instituição, nós alcançamos também a metade da advocacia nacional. Tá? Aqui no Rio Grande do Sul falta um pouquinho para alcançarmos, mas assim, 49,7%, assim, é praticamente equilibrado. E em alguns estados do Brasil já temos mais mulheres do que homens, né? Então, e de forma geral, nós vamos passar um pouquinho esse número daqui a pouco, porque nós temos tido uma constante, né, de alunas nas universidades, né, e de aprovadas no exame de ordem, mais mulheres do que homens, tá? As entregas de credenciais têm sido, nos últimos anos, sempre um número maior de mulheres. Então, a gente está, né, caminhando para um equilíbrio e para aumentar um pouquinho, né, depois disso. Então, o que acontece também na Ordem? Nós temos a legislação né, da nossa instituição, que também não tem, né, nós temos essa garantia de 30% de participação, mas nós também somos metade da instituição. Tá? Então, essa é também uma reivindicação das mulheres na instituição. E aí se criou esse projeto Paridade Já, que vai ser encaminhado, agora já está tramitando no Conselho Federal, né, para uma futura votação, aí acreditamos aí que nos próximos 30, 60 dias. Então, isso é bastante importante aqui, né, o nosso presidente apoiando essa situação. Então, a gente tem aqui na nossa diretoria muito apoio para o trabalho das mulheres. Eu tenho muito orgulho de fazer parte da gestão do presidente Breyer, que efetivamente valoriza o trabalho da mulher advogada. Então, esse é um registro que eu queria deixar, e para que as colegas que são advogadas e que estão nos assistindo e que não costumam frequentar a Ordem, acompanhem as redes sociais, acompanhem o site da Ordem, vocês vão se surpreender com o que vocês vão encontrar de material rico para o nosso trabalho ali. Então, eu acho que é bem importante. É verdade. Mas, basicamente, eu acho que era isso, Fernanda, assim, que eu queria deixar pontuado, falar sobre a Ordem. O acolhimento dos grupos de trabalho, da comissão da mulher, o ingresso, eu quero dizer, quem tiver... a aceitação e o acolhimento é impressionante. Então, assim, temos muito trabalho. Desejo de participar, participe. A casa realmente está de portas abertas e faz um trabalho muito bonito. Nós temos muito trabalho para fazer, precisamos de força de trabalho, então quem estiver disposto sempre vai ter um lugar. Exatamente, não, é perfeito. Cláudia, eu vou te fazer, então, aqui, aproveitando que o Facebook nos permite, eu vou te fazer as 3 perguntas para encerrar aqui, que o Essência Empreendedorismo Feminino sempre faz para o convidado. Uma frase ou um pensamento que te represente, Cláudia. Eu tento fazer com que o que me represente é a empatia. É um exercício diário. Eu luto muito para isso. E eu acredito, com certeza. Como eu digo, como presidente do conselho, integrando a comissão da mulher advogada, eu digo, tu realmente te empenha nisso.
Uma pessoa que te inspirou na vida ou que ainda te inspire, pode ser mais de uma pessoa, porque eu tive várias que me inspiraram. Eu tenho várias pessoas, mas eu poderia te dar, assim, aqui, né, para também não tomar muito tempo do pessoal, 2 pessoas que são, assim, fundamentais, né? Uma foi o meu pai, que foi um advogado muito dedicado, foi um advogado jubilado, enfim, um cara nota 10, que foi, né, um pai também maravilhoso, um avô sensacional. Então, ele realmente sempre me inspirou muito, né, no trabalho. E como uma mulher advogada, eu não posso deixar de falar em 2 grandes mulheres da ordem, a doutora Cléa Carpe e a doutora Maria Helena Dornelles. São 2 mulheres assim que eu admiro imensamente e que, se eu conseguir ser um décimo do que elas já estão sendo na instituição, eu seria muito, muito, muito feliz e agradecida ao exemplo delas. São mulheres fantásticas e que me ensinam muita coisa, então eu procuro aprender com esses exemplos muito positivos. Então, tenho muito orgulho, né, disso tudo. E não deixam de me inspirar, né? Não na profissão, mas daí me inspiram como mãe, como mulher, os meus 2 filhos, né? Uma advogada, um administrador, enfim, que são a nossa inspiração, né? De vida, né? Não a profissional, mas a inspiração de vida. Verdade. E um desejo para o futuro, Cláudia? Eu desejo realmente um equilíbrio de forças, né? Uma paridade de armas entre as mulheres e os homens no nosso país, no cenário político, no mercado de trabalho, tá? E porque o mercado de trabalho é outra situação que a gente precisa analisar, daí é uma outra live completa sobre live isso. Outra live só para isso. Porque a situação aí no mercado de trabalho também é bastante crítica, mas eu sonho com esse momento em que a gente vai ter, se não uma igualdade perfeita, mas uma situação muito, muito diferente da que nós temos hoje. Nós precisamos evoluir muito ainda. Então, esse é o meu desejo, o meu objetivo, trabalho para isso. Trabalho nisto. Cláudia, muito obrigada por ter compartilhado esse tempo e essa tua experiência. Imagina. E que eu sempre digo que era muito importante as pessoas conhecerem todo esse trabalho de empoderamento legítimo das mulheres que tu realmente fazes diariamente. Tu és uma inspiração para muitas mulheres. Imagina, eu agradeço muito essa oportunidade de estar aqui contigo, né? E de conversar aí com tantas mulheres de partido, que é muito importante nesse momento que elas nos ouçam e que levem essas ideias, né? Para dentro dos partidos, né? Essas ideias não são minhas, são de todas as mulheres que trabalham, né? Por este objetivo comum. E que é importante para quem faz a militância, participa da militância partidária, ouvir o que as mulheres de fora vêm também brigando e lutando. É muito importante essa conexão. Querida, muito obrigada a todos que estiveram aqui conosco, a Rita, o Gesiel, o Francisco, a Suzana, querida, aqui que interagiu conosco, aos demais. Lembrando que a live vai ficar salva aqui e é possível ser assistida e compartilhada. Agradeço também a todos que estiveram conosco, um grande beijo a todas, a comissão que estava em peso aí nos assistindo, né? Muito obrigada, um grande beijo a todas. Um beijo. Obrigada, Cláudia. Imagina.